Então tá, gente, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre sal, né? Sal. O que é sal? Está no plural. Sais. Então, primeira coisa importante sobre sais, coisa que vocês não podem ratear de jeito nenhum, tá? Eles são compostos iônicos. E isso vai ter vai ter uma série de consequências importantes. Tudo que é iônico forma retículo cristalino iônico, né? E aí o que acontece, né? Vocês vão ter substâncias que sempre são sólidas no ambiente, que sempre tem o retículo cristalino, que são duras e quebradiças. Todas aquelas características de iônico caem assim, como uma luva no Sol. Então não esqueçam lá as características dos compostos formados por ligação iônica, porque vocês vão ter lá o sal gritando do lado de vocês. Tá? Então eles são oriundos. Oriundo é uma palavra bonita para dizer que alguma coisa vem de algum lugar, ou alguém vem de algum lugar. Eles são oriundos da neutralização ácido base, vírgula, parcial ou total, tá? Então a neutralização é a fonte de existência desses caras, tá certo? Eles virão de lá. E aí nós vamos ter uma consequência muito séria, né? Que é a classificação do sal sempre defender é ótimo, sempre depender da classificação do ácido e da base que deram origem a ele. Então, se você não tem um ácido forte na origem e uma base fraca, o ácido vai influenciar mais, e assim por diante, tá? Então, sempre o cátion vem da base e o ânion vem do ácido. Assim que a gente aprendeu a fazer as equações. Então é importante lembrar disso aí. Tem uma coisa que eu vou corrigir em alguns de vocês. A pessoa, por senso comum, por hábito, diz algumas besteiras. Sabor de sal é salgado, tá? Vocês não vão dizer que sabor de sal é azedo, é amargo. Não. Amargo é sabor de alcaloide. Aquelas coisas que saem de algumas plantas, né? Por exemplo, do café, né? Vai ter a cafeína é da família dos alcaloides. Vai ter um sabor amargo, mais amarguento, tá? O sal é salgado. Existe um negócio chamado sal amargo, que é o sulfato de magnésio. Então, o MgSO4 é o chamado sal amargo. Então, uma exceçãozinha, é um sal que tem um sabor mais amargo do que salgado. E uma curiosidade para vocês: o acetato de chumbo, tá? E o CSCl, o acetato de chumbo e o cloreto de césio, são sais doces. Então eu acabei de botar umas exceções. Pô, mas tem sal que é doce? Tem! Olha que maluco! O acetato de chumbo é formado pelo ácido acético, pelo vinagre, tá? Que vai aparecer lá no álcool, vai aparecer na conversão do álcool no vinho. Então vocês imaginem que o imperador romano usava taças de chumbo. E esse acetato do ácido acético vai atacar o metal lá, lembra o ácido que ataca metais? Vai atacar o metal da taça de chumbo e dissolver um pouco de chumbo. E essa intoxicação por chumbo enlouquece o cara. Nós tivemos muitos imperadores romanos doidinhos da Silva por intoxicação por chumbo. Então se o Nero e o Calígula já eram loucos, vocês imaginem turbinando isso aí com chumbo para dar mais dano na cabeça do cara, tá? E era doce. Uma das características interessantes é que a taça do imperador adocicava o vinho, tá? E era um sabor doce causado pelo acetato de chumbo, tá?
Então acetato de chumbo, apesar de ser doce, não é um bom sal para botar na comida, porque tem chumbo que é tóxico, metal pesado, tá certo? Causa inclusive dano na mente. E cloreto de césio, eu não preciso explicar para vocês que o césio é radioativo, não é muito bom de ficar ingerindo um sal radioativo, né? O troço vai dar um monte de tumor em vocês para tudo que é lado, tá? Então, são duas exceções ao sabor salgado do sal, certo? Bom, o sal vai ser classificado, tá? O sal vai ser classificado de acordo com a origem dele. Nós vimos já no vídeo anterior que se sobrar hidrogênio, ele é um hidrogênio sal, se sobrar hidroxílio, é um hidroxissal. Mas independente disso, nós temos uma classificação por origem. Então, olha só que interessante. Vocês vão ter aqui a origem. A origem sempre vai ser um ácido e uma base. O ácido doa o ânion e a base doa o cátion. Então vamos fazer uma tabelinha. Um tabelão, na verdade. Tá? Então a origem é sempre um ácido e uma base. E aí vocês vão ter aqui o sal que foi formado por eles. Então nós vamos botar aqui mais uma coluna. Tá? Então vamos lá. Vamos supor que vocês têm um ânion de um ácido forte e um cátion de uma base também forte. Empatou o ácido e a base. Portanto, o sal formado é neutro, certo? Vamos supor que vocês têm um ácido fraco e uma base também fraca. Empatou de novo. Então vocês continuam tendo um sal neutro, ok? Mas vamos supor que vocês têm um ácido forte na origem e uma base fraca. Olha só. Aí não vai empatar. A base é mais fraca. Quem manda é o ácido. Então vocês vão ter um sal ácido. Ah, isso aqui é um ácido? Não, é um sal que vai ter um comportamento mais ácido. Quando vocês dissolverem ele na água, ele vai baixar o pH de 7. Tá? Por exemplo. E o contrário também existe. Vocês podem ter na origem um ácido fraco e uma base forte. Aí nesse caso a base que vai mandar, certo? E aí vocês vão ter aqui um sal básico. Tá bem? Independente de ser hidroxissal, hidrogenossal, sempre respeitando isso aí. A questão de nomenclatura, tá? Vou colocar aqui do lado. Isso dá bastante trabalho. Tá? Então, olha só. Primeira coisa que vocês vão colocar é o nome do ânion do ácido com sufixo modificado. Essa é a primeira parte do nome. Fica dizendo, mas que diabos é isso? Então, vamos lá. Vocês vão ter aqui uma tabelinha, vou botar uma tabelinha para vocês de sufixo. Tá? Vocês vão ter o sufixo do ácido e vocês vão ter o sufixo do sal. Tá? Então, vocês tinham 3 sufixos para o ácido. Se ele não tivesse O, era hídrico. Sulfídrico, clorídrico, bromídrico. Se ele tivesse o O, tinha que calcular o NOx para ver se era oso ou ico. Então vocês tinham lá oso, ico. Ele tem que ser modificado para o sal. O hídrico vira eto.
O oso vira ito, tá? E o ico vira ato. Para lembrar desses dois últimos oxigenados, tinha algumas frases idiotas. Lá nos anos 80 eram teimoso mosquito no bico do pato. Aí o mosquito começou a aparecer na TV por causa da dengue, não sei o que, e ele ficou famoso. Ele ficou famoso mosquito no bico do pato. Tanto faz, tá? Oso, ito, ico, ato. Né? O que interessa é o sufixo, o resto não vai importar, tá? Então isso aqui é o genérico de sal para a gente trabalhar, tá bom? A parte de classificação, a parte de nomenclatura. E a gente vai ter que pegar um vídeo agora para pegar exemplos de sal e trabalhar eles para a gente conseguir fazer a nomenclatura e classificação direitinho, tá certo? As reações do sal, via de regra, são reações de dupla troca. Eles vão trocar um cátion pelo outro, um ânion pelo outro, e isso vai ter outros produtos. Às vezes são outros sais diferentes, há uma troca de sal diferente, ou eles reagem com um ácido e com uma base, fazendo lá a tal da dupla troca. Ou metátese também, que alguns cientistas falam. Tá? Mas isso é um outro assunto lá adiante, quando a gente fala de reações inorgânicas. Tá bem? Então, para sais seria isso aqui, né? O início de sal seria isso aqui, fechou.